Oi, gente! Fazia tempo que eu não passava por aqui. Hoje eu tirei uma boa parte do dia para fazer várias leituras, para colocar ao longo das semanas alguns vídeos para vocês. Por isso que vocês vão me ver, né? Vocês vão me enxergar com a mesma roupa, na mesma situação, porque serão vários vídeos, mas os vídeos valerão para aquele dia que você abrir, né, aquele vídeo. Não quer dizer que a leitura possa ser prejudicada por essa questão ou outra, tá? Eu prefiro fazer dessa forma e me organizar assim do que ficar agora mais de mês sem voltar aqui, que foi o que aconteceu da última vez, tá? Então, assim, eu vou fazer pequenos vídeos, uns mais curtos, outros mais longos. Vou fazer em relação a algumas situações diferentes, mas quase todas ligadas a relacionamentos amorosos. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, do que vocês acham, sobre dúvidas que vocês tenham também. Para mim é um prazer estar aqui e poder ajudar, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que todo e qualquer vídeo é feito de forma separada, mesmo que aconteça de fazer vários no mesmo dia, porque eles não vão todos para o mesmo dia no mesmo canal, tá? Então, assim, eu tenho muito critério em relação a isso, eu tenho muita seriedade em relação a esse trabalho que eu executo e que é com muito amor, tá bom? Vamos começar, então? Bem, gente, eu tenho as duas opções de sempre, tá? O cálice e a maçã verde. Ambos terão conselhos dos anjos no final, que é desse montinho aqui, tá? No final eu vou tirar uma carta sobressalente. Mas agora, para quem escolheu o cálice, tá? Eu vou fazer a leitura com os arcanos maiores, que vai sair a situação da pessoa que está vendo esse vídeo, da pessoa com quem ela se relaciona amorosamente e a situação atual que deve esperar dessa relação, tá bom? Vamos lá, então? Vamos começar embaralhando, né? E vamos lá. Eu vou pegar as primeiras cartas aqui. Então, a carta que representa você, os enamorados, uma pessoa que está em dúvida se deve ou não continuar esse relacionamento, porque dá muito amor e não recebe tanto em troca como gostaria. Às vezes não é como deveria, é como gostaria. Às vezes a gente tem caprichos, né, gente? A gente quer muito de uma pessoa, a gente é muito exigente. E não é assim que a coisa funciona. Tem gente que nem sabe lidar com amor, porque tem gente que nunca passou por isso na vida, é a primeira vez. Então, essa carta, apesar de dúvida de você em relação a essa pessoa, se deve ou não continuar com essa pessoa, ela me diz que você é muito amorosa e que você dá muito valor para os sentimentos. E continue assim, porque isso é muito bonito. Não é toda hora que a gente encontra pessoas assim. Agora vamos ver como é que essa pessoa com quem você relaciona que te deixa tanto em dúvida. A força é uma pessoa impulsiva, é uma pessoa que luta e deve continuar lutando contra os seus impulsos, porque é uma pessoa que facilmente sai do prumo, sai do equilíbrio, e é uma carta que diz que a pessoa amada, né, ela deve controlar melhor os seus instintos, os seus impulsos, as suas atitudes, para não ferir a pessoa com quem ela está, que é você. Você é muito mais sentimental e emocional. Então isso pode vir a machucar você. Já deve ter machucado, inclusive. Mas são pessoas que também não escondem o que sentem. Isso é muito bom. Para quem saiu à força, no caso a pessoa amada, né? Então, fique sabendo que você está lidando com uma pessoa transparente. É melhor assim saber a verdade de forma crua do que ser enganado.
Então eu não vejo problema nesse relacionamento. O que acontece é que existe uma situação que, quando vocês discordam, essa pessoa tende a ficar enraivecida e ela precisa se controlar mais perante as divergências, porque a gente nunca vai concordar plenamente com ninguém, né? Então é importante que essa pessoa ela saiba ouvir e controle os seus sentimentos. Agora, como é que está a situação de vocês? A torre e é por isso que a situação de vocês não está boa. Possivelmente houve um rompimento, por vocês estarem muito diferentes, né? Você está em situação de namorados e ela em situação de força. São cartas bem diferentes. Então, assim, essa pessoa ela é bastante agressiva, possivelmente, nas suas atitudes. Mas eu não estou falando de agressividade apenas física. Muitas vezes ela pode ser agressiva nas palavras, né, gente? E isso machuca. E essa diferença entre vocês, entre a emoção e a razão, né, entre as atitudes amorosas e atitudes bem menos amorosas, muitas vezes, ocasionou um rompimento. Que não quer dizer que vocês não vão ficar juntos, mas vocês só vão ficar juntos se vocês deixarem o que tiver que deixar de ruim para o passado, para recomeçar. Mas hoje a situação de vocês não é boa e ela não vai continuar boa se vocês não cederem e essa outra pessoa mais do que você, inclusive. Por isso que é importante você pesar na balança. Se você está fazendo a sua parte, né? Essa pessoa ela já é mais impulsiva, ela não controla os sentimentos, ela não tem vontade de acertar. É bom você ficar com ela, né? Então pense nisso, porque muitas vezes vai ser bom você dar a volta por cima e começar do zero. Porque a torre pede para que você comece do zero. Agora, um relacionamento começado do zero dessa forma, quando sai essa carta, se ele reiniciar, ele tende a vir com muitas verdades, muito sucesso, porque vocês já se machucaram o bastante. E quando há vontade suficiente, porque uma só pessoa não faz um relacionamento, quando há vontade suficiente de duas pessoas acertarem, é sucesso. Mas vocês vão ter que passar por muitos entraves, vocês vão ter que saber vencer esses obstáculos. Não vai ser fácil, não vou dizer que vai ser fácil, porque não vai ser, mas se vocês se amam, vale a pena. E busquem, acima de tudo, o respeito, porque só o amor não vai ser o suficiente. Agora, uma mensagem do Tarô dos Anjos. Vamos ver o que reserva aqui para quem escolheu o Cálice. Aqui, gente. Às vezes, sem perceberes, as tuas ações podem prejudicar outras pessoas. Inversamente, não deixa que atitudes escusas prejudiquem o teu caminhar. Olha só, gente, como o tarô, seja ele de qual origem for, ele sempre traz a verdade, né? Pede para não deixar as atitudes de outras pessoas prejudicar o teu caminhar. Examina como ages, invoca o anjo Ieuihar. O salmo diz o seguinte: meu pé, Senhor, está firme no caminho reto. Nas assembleias, bendirei o Senhor. Tchau. Gente, é tão antigo esse tarô que as assembleias ainda sai com acento agudo, ó, antes da revisão ortográfica. Para vocês verem, esse tarô aqui eu tenho desde a minha adolescência, eu tenho muito amor por ele. Eu venho sendo auxiliada por ele há décadas. E é por isso que eu utilizo apenas ele, porque ele é o meu tarô de estimação de verdade. E que me traz tudo o que eu preciso. Espero ter trazido também para vocês que estão vendo esse vídeo o que vocês precisam. E fiquem à vontade para comentar, compartilhar, curtir, seguir o canal. Tá bom, gente? Um abraço de luz e até a próxima. Agora para quem escolheu a maçã verde. Vamos lá. Embaralhar.
3 cartas. Como é que você está se sentindo? Qual é a carta que representa você neste instante? O julgamento. Ela pede para você deixar para o passado o que deve ficar no passado, aceitar o que você está acolhendo, porque nada mais é do que aquilo que você plantou. Eu sei que dizer isso é chovendo molhado, muita gente diz isso, né? O que se planta, colhe. Mas é bem isso que está sendo aqui, gente. O que você plantou no relacionamento, você está colhendo agora. Vamos ver agora o que está em relação à pessoa amada. O mundo. Essa pessoa está numa fase ótima da sua vida. Tá naquele período de realizações. Você está quase chegando lá. Vocês estão muito próximos um do outro. É preciso que quem está mais forte agora, que a outra pessoa, que venha a ajudar você nas suas dificuldades, porque você pode ser que esteja com alguma insegurança, né, alguma coisa. Mas essa aqui é uma carta muito positiva, é a carta da realização, onde vai tudo bem. Então, é preciso que você aproveite com o ser amado o que ele está colhendo de bom agora, porque ele tende a estar colhendo coisas melhores até do que você. Então é bom que você não deixe que as suas coisas que está acontecendo de ruim na sua vida contamine a alegria dele, porque essa pessoa ela está numa ótima fase. Então, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas a gente precisa escolher as pessoas que estão ao nosso lado, principalmente por aquelas que sabem estar na alegria. Porque na tristeza, até o inimigo tá junto, e às vezes tá rindo e tá adorando ver a gente na tristeza, a gente tá ruim, né? Mas quem é que tá com a gente na felicidade, na alegria, e tá torcendo para aquela alegria, para aquela felicidade continuar? São pouquíssimas pessoas, né? Que torcem para nossa felicidade, que gostam de estar ali quando a gente tá feliz. São pouquíssimas. Então, assim, vocês têm tudo para dar certo. Agora vamos ver como é que tá a situação de vocês agora. O que tem de acontecer? Pois é, o diabo, tá? É uma situação onde vocês ambos são vaidosos, ambos dão muita importância para dinheiro, para as coisas mundanas da vida. Vocês precisam se preocupar também com o lado espiritual, mas fala que vocês dois têm uma ligação tão grande que se vocês brigam, vocês voltam logo, ou vocês voltam sempre, porque vocês têm uma certa obsessão mútua. Vocês têm muita química. São os prazeres carnais. O diabo, ele fala de tudo que é material. É uma carta que pede cuidado para não ficar só no âmbito material tudo, porque vocês precisam cultivar a amorosidade, né, os sentimentos, e não apenas o lado material. É preciso cuidar da mente, do coração, da emoção, tá? Então, gente, vocês têm uma situação, uma relação quase que absolutamente sexual, né? É uma relação de casual, é uma relação que não pensa muito em levar a sério nada, e é bom que vocês pensem o que vocês querem para a vida, né? Porque assim como agora tá tudo bem, para um, pode não estar daqui a pouco. Então, não é bom viver só no oba-oba. E o diabo, ele fala nisso, ele fala que vocês daqui a pouco estão vivendo de forma inconsequente, pensando só nos prazeres carnais e o resto, né? Agora vamos ver qual é a carta que sai para vocês relacionada ao tarô dos anjos, de mensagem. Vamos lá. Não escancares tua vida. O diabo, ele mostra muito o lado material, né? Também para os outros. Então não fiquem mostrando o que vocês conquistaram, não fiquem se exibindo, sabe? Porque vocês podem causar muita inveja.
É no silêncio e em segredo que as grandes obras são elaboradas. Saiba proteger o que é teu. Invoca o anjo Aladiar. O salmo é o seguinte: ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o seu nome em toda a terra. Aqui, gente. Então, assim, vivam o que vocês têm para viver e parem de falar para todo mundo sobre a relação de vocês, porque tem uma lista aí de invejosos que pode atrapalhar isso, tá bom? Gente, um abraço de luz, espero ter ajudado. Até a próxima.